Tem muita gente que fica falando, quem é o anticristo? Né? Porque o Trump está fazendo... Eu falo, gente, não adianta você tentar antecipar quem é, porque a Bíblia, ela declara como é que vai ser esse acordo. Esse acordo, primeiro, vai ser um acordo de 7 anos. Tá. Ninguém falou de 7 anos agora. Segundo, esse acordo vai permitir que Israel reconstrua o templo em Jerusalém, lá no Monte Moriá. Monte Moriá é aquele lugar onde está a mesquita de Al-Aqsa e aquele domo da rocha, que tem aquela cúpula dourada. Sim, sim. Aquele monte é chamado de Monte Moriá. É lá que Isaac, o filho de Abraão, teria sido oferecido para Deus. Só que na última hora Deus fala, Abraão, não mate seu filho e tal. Aquele lugar é o lugar mais sagrado do mundo para o judeu, muito sagrado pelos muçulmanos também, porque foi de lá que, segundo eles, Maomé subiu com seu cavalo, né? E Jesus vai voltar lá. Agora, quando o anjo Gabriel revela ao profeta Daniel a grande tribulação, ele diz que começa com esse acordo de paz dos principais líderes mundiais e que os sacrifícios vão voltar a ser feitos. Os sacrifícios na religião judaica só era feito dentro do templo. Tanto é que hoje o judaísmo ele não tem mais sacrifício. Por quê? Porque não tem templo. Hoje eles se reúnem em sinagogas. E o que fazem na sinagoga? Leem a Torá. Tá. Que são os primeiros 5 livros da Bíblia, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Chama Torá isso, ou a lei. Sim. Bom, se vai voltar a ser feito os sacrifícios, precisa ter o templo. E hoje, se você vai a Jerusalém, ele já tem todos os utensílios do templo prontos. Você já tem a menorá de ouro, dá para visitar. Já esperando esse momento. Esperando esse momento. Já tem toda a roupa dos sacerdotes no Instituto do Templo. Os Koanims, que são os famílias de sacerdotes, né? A família Cohen, você já deve ter ouvido falar Cohen. Cohen, no hebraico, é sacerdote. Eles são todos da linhagem do sumo sacerdote Arão. Cara, então eu vou tirar do CDB o dinheiro, porque assim... Então assim, tá tudo preparado. Porra. Tá faltando o quê? Esse acordo, porque lá, o que tem lá? Desde 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel veio e tomou aquela região da parte dos árabes. Na época era a Jordânia que ficava lá. Como eles perderam a guerra, Israel tomou. Mas para não haver uma guerra mundial, Israel falou, olha, é o seguinte, eu vou devolver para vocês cuidarem. Hoje tem uma entidade muçulmana que chama Waqfa. Eles é que cuidam daquele monte, mas Jerusalém é do povo judeu. Então você vai lá... Por isso está essa guerra, inclusive, doido. Você visita lá, você vê um monte de árabes, muçulmanos, mas quem está com metralhadora na mão são os judeus. Por quê? Porque eles deixam que os árabes cultuem, né, que faz. No Ramadã ali tem mais de 1 milhão de pessoas. Então o que acontece? Hoje, no ano 2000, por exemplo, o Ariel Sharon, na época o primeiro-ministro, ele entrou naquele lugar. No templo? No templo não, na esplanada. Tá. Isso foi uma coisa assim, uma afronta tão grande que estourou uma intifada, segunda intifada. Foram 5 anos de guerra. Porque ele era o primeiro-ministro de Israel. Primeiro-ministro de Israel. Então não pode. Entendi. Entendeu? Então essa briga por aquele lugar é tremenda. Ninguém consegue fazer esse acordo, a não ser este homem, que a Bíblia chama de o anticristo. Ele vai ser possuído pelo próprio Satanás e ele vai ter uma inteligência extraordinária para fazer acordos e vai conseguir fazer um acordo que permita que Israel construa o terceiro templo. Israel, por sua vez, vai reconhecer a Palestina, a faixa de Gaza, eles vão ter uma relação de um anistia. O anticristo, então, ele é um cara que vai fazer uma coisa que, socialmente falando, a gente vai achar que é boa. Ele vai enganar todo mundo. É isso que a Bíblia diz, que ele vai enganar. Olha só. Vai fazer um acordo de 7 anos. A Bíblia diz tudo isso. Por isso que eu falo, não adianta ficar dizendo fulano, beltrano. Quando alguém chegar na televisão ou na internet, vocês ouvirem alguém dizendo, olha, nós vamos assinar um acordo de paz de 7 anos,
que vai permitir a reconstrução do templo. Nós vamos derrubar aquele muro que faz separação de Gaza com Israel. Vamos viver como irmãos. Aí você já começa a falar, tá chegando a hora. Quer dizer, segundo a Bíblia, a guerra Israel e Palestina ainda é positiva, porque o cara que consertar Ele isso... é inteligente, viu? Para quem nunca ouviu falar isso, você tem as perguntas boas. Claro, a gente acha horrível. Tanto é que eu, por exemplo, eu faço muito vídeo sobre geopolítica, eu adoro geopolítica, né? Não só relacionado às coisas da Bíblia, mas em tudo, né? E quando eu oro por paz, um monte de crente fala, escuta, você não está querendo que Jesus venha? Eu falei, gente, não cabe a nós saber quando ele vem, cabe a nós lutar pela paz, porque a Bíblia diz que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se fôssemos pacificadores. Jesus é o príncipe da paz, eu não posso achar que fica bom porque tem gente morrendo, eu tenho que sentir dor por isso. Eu não posso coadunar com querer que fique pior para que Jesus volte. Não, quando chegar a hora, isso tem data marcada, ninguém sabe, mas já tem. Então, enquanto não vem, eu tenho que lutar pela paz, eu tenho que lutar para que eles se entendam, para que morra menos gente. Entendeu? Então, mas entrando essa paz, não vai vir esse momento... Vai. Olha só. Vai vir. É a falsa paz. E a Bíblia também diz, quando disserem paz, paz, virá destruição. Vamos falar de geopolítica rapidinho. Por que é ruim Israel e Palestina entrarem no... Tô falando de forma bíblica, tá? Que é o que a gente está estudando. Por que é ruim, sendo que lá tá tendo, então, um massacre, tem criança morrendo, tem muita gente se destruindo. Não, no futuro... Sim. Vai ficar tudo bom. Mas no futuro a Bíblia diz que vai ter uma rota do Egito para Jerusalém. Não, tudo bem, mas o anticristo, segundo a Bíblia, ele vai surgir e a primeira coisa que ele vai fazer Ele precisa do caos. Mas ele vai tirar o caos. Bom, vamos falar de geopolítica. É. Hoje, quem são os 3 principais players China do mundo? Não pensa em bloco. Bloco, tá. De um lado você tem os países que são tirânicos, despóticos. Tá. Irã, China, Rússia, Coreia do Norte. Esses países, eles representam uma das forças. Na Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, você tinha 2, né? A Guerra Fria era os Estados Unidos contra a Rússia. Sim. Hoje não mais. Hoje você tem esse primeiro player, que são os países fechados, fundamentalistas fechados. Do outro lado você tem a Europa, as nações da OTAN, com uma visão muito mais, uma esquerda cultural, né? Um marxismo cultural, liberdade, sem muitos princípios éticos, morais, liberdade total. E você tem um terceiro bloco, que é encabeçado pelos Estados Unidos, que é uma visão mais nacionalista, né? America first, América primeiro, né? Mais fronteiras, né? Territorialista. Ele está muito mais voltado para fechar as fronteiras, para não deixar uma invasão que possa mudar a cultura, a visão de mundo. E em alguns momentos, eles têm que se aliar. Então, a Europa, a OTAN, ela precisa de quem? Precisa dos americanos, porque ela está lutando no quintal dela contra a Rússia. Enquanto isso estiver acontecendo, Jesus não volta. Por quê? Porque, do ponto de vista geopolítico, ele vai se levantar, o anticristo, num momento em que ou vai ser depois de uma guerra. Aliás, nós estamos muito perto de uma guerra agora, né? Porque os Estados Unidos descobriram que eles não destruíram todas as ogivas, não, as enriquecedoras de urânio lá, né? Eles mandaram aquelas bombas que perfuravam, mas não explodiram algumas delas. Então, essa conversa do Trump dizer, te dou 15 dias para você, isso tudo é para o povo que está lá, americano e tal, saírem. Sim. Mas ele vai guerrear, ele vai atacar, porque ele precisa destruir, né, as últimas possibilidades que o Irã tem de evoluir para uma bomba atômica. Então isso vai acontecer, não é à toa que ele mandou 2 porta-aviões, o USS Gerald Ford, que tem, juntamente com isso, bombardeiros, aquele B-2, né, que é invisível, que voa sem ser detectado, drones, os F-15, F-25. Ele está mostrando que vai rolar. Ele vai atacar isso.
ele está falando que o que ele pediu? Eu quero que vocês entreguem, né, toda a parte do aparato atômico e eu quero que vocês entreguem os mísseis balísticos. O Irã falou, não, tudo bem, o aparato atômico eu até abro mão de desenvolver, de enriquecer urânio. Mas os balísticos não. O que são os balísticos? São aqueles mísseis que passam pelas defesas, por exemplo, de Israel. O Iron Dome, né, que é o domo de ferro, não conseguiu segurar os mísseis balísticos. Sim. Eles conseguem só os Tomahawks, esses mísseis menores, mas esses mísseis de 4, 5 metros, poderosíssimos, transcontinentais, eles não seguram. O Trump ele não quer nesse momento acordo de paz. Nesse momento ele quer acabar com o que ele começou. Ele achou que ele tinha destruído todos os lugares onde o urânio estivesse sendo enriquecido. Como é que chama? Fugiu a palavra aqui. As enriquecedoras de urânio, mas tem uma palavra ali sim. que fugiu aqui. Não vou saber. O que ele quer é acabar com isso aí. Tá. Agora, e a consequência disso? O que pode acontecer? Pode ser que o Irã não tenha força para retaliar, mas pode ser que a Rússia e a China falem, bom, você está passando dos limites. Nós não vamos deixar aqui vocês entrar com seus porta-aviões, com aparato atômico, submarino atômico no nosso quintal. Pode ser que isso escale para uma guerra mundial. Se escalar para uma guerra mundial, para não gerar uma destruição do mundo, vai ter que ter um acordo de paz. Então, numa hora dessa, é que talvez se levante o anticristo para propor uma paz, pelo menos um armistício, né, por 7 anos. Isso é muito importante, porque o anjo, ele dá a data que vai ser feita, em 7 anos. E diz que na metade dessa semana de anos, o anticristo, que num primeiro momento foi amado pelos judeus, os judeus vão aclamá-lo. Vai acabar uma guerra, lógico. Vai acabar com a guerra, vai permitir que eles vivam em paz, né? A gente não sabe o que é isso, né? A gente vive num país de paz, não sabe que é todo dia ter perigo de morrer, ataque e tal. Só que na metade ele vai entrar dentro deste templo que vai ser construído, no lugar mais santo chamado de Santos dos Santos. E ali ele vai dizer, eu sou o Messias, que vocês estão esperando. E aí o povo judeu vai se voltar contra ele. E aí, durante 3 anos e meio, ele vai atacar violentamente, não só judeus, como cristãos também. E no final dos 7 anos, Jesus aparece do céu e dá um cabo nele. E aí estabelece o início de uma era dourada de 1000 anos, onde ele mesmo vai governar na terra, reconstruir o mundo e fazer do mundo. A minha cabeça é muita coisa, explodiu. né? Pra te explicar assim só. E eu fico assim, tipo, pensando, que roteiro é esse, assim? Porque lá atrás, alguém escreveu esse roteiro com uma previsibilidade. Quase 2000 anos atrás. Agora você quer pirar mais? Já. Opa, por favor. Você entende porque o cristianismo... Quem não precisa de maconha. Vocês não precisam de maconha. Não, só ler um pouco. Cristianismo. Só ler. Só ler um pouco a Bíblia, para com a maconha. Exato. Você sabe que houve um profeta chamado Ezequiel. Ele é um profeta que foi exilado, né? Ele era judeu e foi exilado junto com todo o povo de Israel na Babilônia do Nabucodonosor, que eu te falei, né? Sim. Esse camarada escreveu uma profecia que hoje é conhecida como o livro de Ezequiel. No capítulo 36, ele diz que a nação de Israel seria espalhada por todas as nações do mundo. Isso aconteceu a partir do ano 70, né? Depois de Cristo, que Tito entrou, destruiu Jerusalém e os judeus foram espalhados. Então, ele está profetizando 600 anos antes, que eles seriam espalhados pelo mundo, mas que Deus, quando chegasse a hora, ia trazê-los de volta para a sua terra, de todas as nações da terra. Isso se cumpriu em 1948, com a criação do Estado de Israel. Quer dizer, eu ia te fazer essa pergunta que você já respondeu. Então isso tudo foi profetizado. Isso no capítulo 36. No 37, ele profetiza o Holocausto. Olha que louco. É a sequência. Estou assustado já um pouquinho. Ele profetiza como? Deus chama Ezequiel, fala Ezequiel, ele pega e leva Ezequiel em espírito para um monturo de ossos. É chamada essa profecia dos vales dos ossos secos. E ele olha e Deus conversa com ele, fala, o que você está vendo? Eu estou vendo um vale
cheio de ossos secos. Aí ele diz assim, porventura eles podem viver? Aí ele fala, só o Senhor sabe. Ele diz assim, então profetiza. Estes ossos são a nação de Israel. Eles vão estar destruídos, mas eu vou profetizar você vai profetizar para que eles voltem à vida. E aí ele começa a ouvir um bater de ossos, pá, 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 e os ossos vão se juntando, juntas, medulas, ligamentos e tal, e fica o povo em pé. Ele diz, essa é a nação de Israel, que eu trouxe de todos os cantos da terra, e eu reconstruirei. Isso foi uma profecia de como seria que o mundo, assombrado com o que aconteceu com Hitler, que matou 6 milhões de judeus, a guerra acaba dia 8 de maio de 45, e o que eles vão fazer com aqueles judeus que foram expatriados, que estão jogados? Eles não sabiam o que fazer. Tentaram criar uma terra para eles na África, e eles não aceitaram, e eles começaram a voltar para Israel. Mas o que foi que fez com que o mundo permitisse a criação do Estado de Israel moderno? Foi o assombro do Vale dos Ossos Secos. Quando você vê os filmes, a Lista de Schindler e outros filmes, você vê os vales cheios de monturo de ossos de judeus mortos. Foi isso que Ezequiel viu 600 a.C., uma profecia que se cumpriu entre os anos de 39 a 45 da Segunda Guerra. Caraca, e a gente está em que linha do tempo então, da profecia? O capítulo 37 fala disso, do holocausto e da criação do Estado. No 48, aí é que é tremendo. No 38, 36, fala que eles seriam espalhados e trazidos. No 37, fala de um evento dos ossos estarem tão secos e tão mortos que ninguém acreditaria que eles podiam viver. E Deus fala, profetiza porque eles vão voltar a viver. E eles são a nação de Israel, que vai voltar a viver. Sim, que tem o Estado, a criação do Estado. Em 48. Sim. Aí o capítulo 38 fala de Gog e Magog. Agora, eu fiz um estudo etimológico de todas as palavras, indo para a história e tudo. As nações que se juntam, que virão contra Israel, são todas que estão aí. Gog é o líder, Magog é Rússia. Pérsia é o Irã. Aí tem Tubal, vários nomes ali na profecia, que quando você vai e estuda a etimologia, até na história, não é pegando interpretação de crentes, não, é da história. Sim, sim. São todas as nações que estão aí, Quer dizer, se juntando para vir contra Israel. Então, eu creio que nós vamos ver uma grande invasão, não só do Irã, mas juntando com Rússia, com China. A gente está no capítulo 38. Estamos um pouquinho antes de acontecer o 38. Pouquinho... E na minha opinião, quando acontecer, o mundo vai querer paz. Quantos capítulos? Ezequiel 40 e... Pô, agora você me pegou, acho que é 44. Tudo bem, a gente está chegando ali no finalzinho ali do Não, livro. mas até o 38, 39, essa profecia, porque depois já fala da construção do templo. Se este conteúdo foi relevante para você, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Esse apoio é fundamental para que o Cortes da Zona Oculta continue produzindo conteúdos de qualidade e alcance cada vez mais pessoas.